Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Salvador esteja presente em cada coração neste dia. Eu quero convidar os nossos amigos para nós meditarmos na palavra de Deus. Aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, eu irei ler o versículo 8, que é um versículo muito conhecido, onde muitos religiosos costumam ler este versículo. E diz assim: Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Meus queridos ouvintes da Bíblia Sagrada, como eu falei, este versículo ele é muito lido nas igrejas, porém mal interpretado. Por que mal interpretado? Porque o fato do autor aqui, que é Pedro, está falando que o diabo, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, simplesmente pelo fato dele usar a palavra diabo, as pessoas já pensam que é o diabo, aquele diabo de chifre, aquele diabo, digamos que mitológico, onde as pessoas tanto pregam dentro das religiões, especificamente cristãs. Mas quando nós partimos para um princípio lógico e teológico, chegamos à conclusão de que esse diabo não se encaixa nesse versículo. Não tem como ele se encaixar. Qualquer estudante de teologia, ou quem já estudou a mesma, sabe muito bem sobre os atributos do Criador, os atributos do Eterno, de Hashem, do grande arquiteto do universo, ou como queira chamar. E um dos seus atributos é a onipresença, que é um atributo que só ele tem. Pertence apenas ao Criador a sua onipresença, ou seja, ele é um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é isso que faz com que esse versículo aqui não esteja se referindo ao diabo que a religião tanto fala, tanto prega. Por quê? Obviamente eu estou aqui no Brasil lendo este versículo. Suponhamos que alguém neste exato momento também esteja lendo na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça, na Espanha, na França e por aí vai. Será que o diabo também estará lá? Mas é claro que não. Ele não é onipresente. Aí você vai dizer assim: Ah, Leandro, ele não está. Mas aqueles que ele manda está. Ele não está, mas os seus filhos está. Aquelas pessoas que trabalham a favor dele está. Ah, ele não caiu sozinho do céu, que é outra mentira, que o diabo não caiu do céu paçoca nenhuma. A Bíblia não ensina nada acerca disso, mas tudo bem, essa não é a questão. Ah, mas não caiu só o diabo do céu não, caiu mais, e é esses que estão. Pois bem, mas o texto aqui fala que é o diabo que anda ao vosso derredor, e não os seus seguidores, ou os outros que caiu do céu juntamente com ele. Então não tem como fugir dessa realidade. O diabo, ele não é onipresente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí surge uma dúvida na cabeça de muitas pessoas depois dessa. Então, já que esse texto não está falando do diabo, quem será então esse diabo que o texto fala, que anda ao nosso derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar? Quem, pois, é esse diabo? É simples. A nossa carne.
Por isso que Paulo ele afirma lá em Romanos sobre a luta da carne contra o espírito. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Paulo falou isso. Paulo afirmou isso. E o próprio Tiago também afirmou que cada um é tentado, segundo o engoldado, pela sua própria concupiscência, ou seja, os desejos carnais, as tentações. Tiago falou sobre isso. Ah, mas eu ainda não concordo que seja questão da carne. Pois bem, eu estou lendo essa passagem aqui do Brasil. Se eu sair para qualquer outro lugar, esse inimigo, esse diabo me acompanhará. Porque é a carne. Se eu for para o Japão neste exato momento, a minha carne vai comigo. Ou apenas vai meu espírito e a carne ficará aqui. Claro que a carne vai também. Por isso que esse diabo aqui que o texto se refere é a nossa carne, porque a nossa carne ela ruge. A nossa carne ela é totalmente inclinada para o erro, ela é totalmente inclinada para o pecado. E se a gente vacilar, ela ruge feito um leão, querendo pecado. Ela ruge, ela se inclina, ela busca o pecado, o erro. Porque nós somos falhos. Nós erramos. Então não tem como esse diabo aqui, que o texto se refere, ser o diabo que a religião tanto prega. Não tem como, não se encaixa. A não ser que você queira atribuir um atributo que pertence apenas ao Criador, ao diabo também. Aí eu me calo. Se você quiser atribuir a onipresença do Criador também ao diabo, aí tudo bem. Porém, eu não acredito que o diabo ele seja onipresente. Eu não vejo hipótese alguma para isso. Mas se você quiser crer dessa forma, tudo bem. É o seu modo de pensar, é o seu modo de crer. Porém, eu não vejo dessa forma. Não consigo enxergar no diabo uma onipresença para que ele veja estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, meu amado irmão em Cristo Jesus, a nossa carne ela é terrível. Se a gente vacilar, ela acaba conosco. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado, porque assim como Paulo falou, a carne ela luta diariamente contra o nosso espírito. E nessa luta vai prevalecer aquele sobre o qual você mais alimentar. Se você alimentar o seu espírito vai prevalecer sobre a carne. Porém, se você alimentar mais a sua carne vai prevalecer sobre o espírito. E nessa batalha ganha aquele sobre o qual você mais alimentar. Que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde desde agora para todo sempre. Amém.